minha saudação a todos que mais uma vez estão reunidos conosco neste culto online. Muito bem-vindos todos, saúdo os irmãos e irmãs aqui da nossa comunidade Cristo, mas saúdo também amigos e amigas de longe e de perto que sempre estão em comunhão conosco neste horário de 10 horas, através do Facebook e também através do YouTube, ou mesmo em outros horários, porque os cultos aqui celebrados e transmitidos por estes canais também estão disponíveis sempre para visualizações posteriores. No calendário da Igreja Cristã, nós lembramos hoje o momento em que Jesus chegou na cidade de Jerusalém para lá ser preso, crucificado e morto como substituto de toda a humanidade. A sua chegada em Jerusalém, na verdade, foi festiva. Foi uma entrada triunfal, ele foi recebido com cânticos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ramos de palmeira eram espalhados pelo caminho por onde ele havia de passar. E tudo isto nós lembramos hoje, neste domingo de Ramos, e por isso também diante do altar estão os ramos. Hoje nós queremos olhar para alguns fatos que aconteceram antes da entrada de Jesus em Jerusalém e mesmo depois. E nós queremos relacionar estes fatos com a situação que nós estamos vivendo hoje em meio à pandemia. E assim queremos também olhar para o próximo domingo, o domingo da Páscoa, o dia glorioso da ressurreição do Senhor Jesus. Mas neste momento queremos todos, a uma voz, saudar o nosso Rei Jesus e também lhe cantar hosanas. Hosana ao Filho de Davi, hosana ao Rei que vem. Cantemos. Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompe com voz triunfal. Também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Nós iniciamos e realizamos este culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E de imediato quero convidar você para, junto comigo, orar. Porque antes de qualquer coisa que nós pudermos pedir ou quisermos pedir ao nosso Deus, nós precisamos pedir que Ele nos acolha, assim como somos, e que Ele perdoe os nossos pecados. Então, ore comigo. Senhor meu Deus, perdoa-me se vivo apenas na perspectiva terrena.
Senhor, perdoa-me se vivo minha vida de forma egoísta, procurando apenas satisfazer minhas necessidades e vontades terrenas. Senhor, perdoa-me quando não compreendo ou não quero me submeter aos teus planos e aos teus propósitos. Senhor, perdoa-me quando questiono o teu tempo e o teu jeito de agir. Por isso só posso pedir, Senhor, acolhe-me, renova-me e dá-me novas perspectivas de vida, segundo os teus propósitos e segundo o teu tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, eu posso te assegurar que Deus ouve e acolhe nossas preces e também, muito especialmente, a nossa confissão. Quem garante isso é o próprio Senhor Jesus, que afirmou: o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Essa promessa de Jesus também te garante perdão dos pecados. Confia em Jesus e vive em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora convido o pastor Ismar para proceder à leitura do Salmo do dia, Salmo 118, e também o Evangelho de João. No Salmo 18 nós encontramos também a nossa adoração ao Rei Jesus. E no Evangelho depois nós poderemos ouvir aquilo que Jesus disse e fez enquanto aguardava sua morte em Jerusalém. Vamos ouvir. Minha saudação a todos vocês. Parte do culto em que temos leituras bíblicas. Começando pela leitura do Salmo, Salmo 118, versículo 19 a 29, trecho bíblico indicado para a celebração desse domingo de Ramos. Assim está escrito: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até aqui a leitura do introito, razão pela qual damos glórias ao Deus triuno. E de imediato quero ler para vocês, a fim de que sirva também de base para a mensagem e reflexão, o texto do Evangelho, que está escrito em João capítulo 12, versículo 20 ao 36. João 12, 20 ao 36. Está escrito assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa de Páscoa, que estava acontecendo, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus, disseram os gregos. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus:
é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, isto é, como um grão. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, diz Jesus, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, escreve João, veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja como Jesus já falava da sua morte e ressurreição. E ele dizia, o evangelista João diz no versículo 36, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, isto é, na cruz. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Essa leitura do Evangelho, que como vocês viram, há um diálogo com os gregos, inclusive essa menção, que eu acho muito didática, se o grão de trigo não morre como grão, ele não nasce como planta e não produz frutos. Assim também ele falava da morte e ressurreição, que temos aí durante esta Semana Santa. Mais uma vez a oportunidade de refletir e pensar. Em preparação agora à mensagem, à pregação da palavra, que será feita pelo pastor Reinaldo, nós vamos cantar o hino Diz Jesus o Redentor, é o hino 286 do Inário Luterano. Teremos a mensagem e logo depois da proclamação da palavra, teremos o hino Quero estar, Jesus, contigo e onde fores te seguir. Esse é um desejo nosso e também é uma confissão de fé, nosso desejo de responder ao convite do hino 286, do convite de Jesus e de andar com Ele como nosso amigo. Vamos cantar, vamos refletir, vamos diante de Deus também crescer em adoração.
ao abrir as páginas do Facebook, cada vez mais nós nos deparamos com aquela palavra, luto. São filhos, esposas, maridos, irmãos que registram palavras de gratidão, palavras de dor, palavras de saudade em relação aos entes queridos que foram levados em meio à pandemia. E muitas vezes no coração e na mente fica aquela sensação que também esteve presente no coração e na mente das irmãs Marta e Maria, diante da morte do irmão Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso foi dito primeiramente por Marta e depois também por Maria, quando Jesus chegou na casa delas 4 dias depois da morte de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse atendido a minha súplica, a minha oração, o meu pedido, meu familiar não teria morrido. Sabem, essa é uma sensação que às vezes bate também na mente e no coração daqueles que em meio à pandemia estão perdendo os seus familiares. Parece que Deus está longe. Parece que Ele está chegando tarde. Parece que Ele não chega na hora certa. Quando Jesus recebeu o recado das irmãs Marta e Maria, conforme vimos no relato do Evangelho, Ele ainda ficou 2 dias no lugar onde Ele estava, até finalmente ir a Betânia. E parece que Ele chegou tarde mesmo, porque Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. O que você acha? Será que Deus chega tarde? Naquele caso específico, será que Jesus chegou tarde demais? Será que existe tarde demais nas ações, nos planos e nos propósitos do nosso Deus? Será que existe alguma situação em que nós poderíamos dizer de que Deus se perdeu no tempo? No caso de Lázaro, precisamos admitir que ele chegou na hora certa. E é importante entender isso. É importante lembrar que em vários momentos Jesus havia dito aos seus discípulos, avisando-os: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Estes o condenarão e o entregarão aos gentios para ser zombado, cuspido, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressuscitará. Pois antes de ir a Jerusalém, Jesus já demonstrou que Ele tem poder e autoridade sobre a morte. E por isso, chegando na casa das irmãs Marta e Maria, Ele foi direto a Maria e lhe disse: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E então lhe dirigiu a pergunta bem direta e objetiva: Maria, você crê isto? Você acredita nisto? E para demonstrar que Ele tem poder e autoridade sobre a morte, e para demonstrar que Ele é aquele que pode e efetivamente dar vida eterna, Ele ressuscitou Lázaro, que havia falecido já fazia 4 dias. Ou seja, dentro dos seus propósitos, Jesus chegou na hora certa em Betânia. Em meio à pandemia que nós vivemos, o leito hospitalar está chegando tarde demais para muitas pessoas. A vacina está chegando tarde demais para muitos que já perderam a vida. A decisão e o entendimento entre as autoridades sobre a melhor estratégia de combater o coronavírus está chegando tarde demais para muitas pessoas. E nossas próprias atitudes e decisões muitas vezes acontecem
tarde demais. Porém, para o nosso Deus não existe tarde demais nas suas atitudes para com os seus filhos e as suas filhas, para com todos os que nele creem. Independente da situação que vivemos, independente do desfecho de cada situação, ainda hoje valem as palavras de Deus que estão registradas na Epístola aos Romanos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Por isso é importante nós olharmos um pouco para trás e vermos a ação de Deus no tempo certo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quando o pecado entrou no mundo e na vida humana, e que como consequência trouxe toda sorte de dor, de sofrimento e a morte, Deus não perdeu tempo, mas imediatamente anunciou o Salvador, dizendo que o descendente da mulher ferirá a cabeça de Satanás. E ao prometer isso, ele também garantiu de que o Salvador seria uma pessoa como todos nós, e como pessoa ele também nos substituiria no castigo e na morte, garantindo-nos perdão e vida eterna. É claro que essa promessa que Deus fez ainda no paraíso, ainda no jardim do Éden, ela parecia nunca se concretizar. Passaram-se anos, décadas, séculos, milênios de espera. Mas no tempo de Deus, no tempo certo, veio o Salvador. Assim como Deus nos disse através do apóstolo Paulo, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Está escrito em Gálatas 4:4. Na tradução de Almeida, a palavra é assim: vindo a plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou seu Filho, o Salvador. E também no tempo certo, Jesus se apresentou em Jerusalém, para lá viver o momento alto da sua missão terrena. E ele foi recebido em Jerusalém com festa. Recebeu a aclamação de um rei, com cânticos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ele foi saudado. Com ramos espalhados pelo caminho, ele foi recebido. É o que nós celebramos hoje e lembramos neste domingo de Ramos. Mas o que aconteceu depois de sua entrada em Jerusalém foi uma semana cheia para o Senhor Jesus. Mas eu quero destacar hoje um fato que às vezes passa desapercebido. Alguns gregos quiseram ver Jesus. A festa da Páscoa era uma festa que reunia pessoas que vinham de todos os lugares. E também não judeus já estavam em Jerusalém para este grande momento. E alguns gregos chegaram para Filipe e lhe disseram: nós queremos ver Jesus. E Filipe e André foram contá-lo para Jesus. E Jesus se alegrou com este fato, de que os gregos queriam vê-lo. E Jesus disse que este chegou o momento de ele ser glorificado por intermédio do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição e posterior ascensão. Por isso ele disse naquele momento: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E ao falar isso, Jesus estava se referindo à sua própria morte e ressurreição. Qual semente que é lançada na terra, morre, porém brota e produz muitos frutos. Sim, a morte de Jesus e sua vitoriosa ressurreição
produziram e produzirão ainda muitos frutos de salvação, também para aqueles gregos que quiseram vê-lo, e isto alegrou o coração do Salvador Jesus. Mas em seguida, Jesus também disse uma palavra de advertência aos seus seguidores. E ele continuou falando assim: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. A palavra odiar, ela é forte, e não no sentido que nós compreendemos, mas a palavra odiar a sua própria vida é mais no sentido de não se apegar apenas à vida terrena. Jesus quer dizer: quem ama a sua vida neste mundo e a vive apenas na perspectiva terrena, ele não terá a vida verdadeira. Mas em contrapartida, quem não se apega à sua vida apenas do ponto de vista terreno, este ganhará para sempre a vida verdadeira. A advertência de Jesus é nestes termos: não vivam a vossa vida apenas na perspectiva terrena, porque eu que liberto vocês da morte, eu tenho garantido para vocês vida plena e eterna. E viver a vida nesta perspectiva dá outro sentido para o ser humano. É claro que quem se apega apenas à sua vida na perspectiva terrena, neste momento de pandemia, provavelmente vai estar questionando Deus. Vai estar dizendo que Deus não se interessa, que Deus chega tarde na vida de milhares de pessoas que estão morrendo todo o dia. No entanto, quem tem a vida verdadeira, quem conhece Jesus e se apega a Ele, e a vida que Ele oferece e dá, e que é eterna, este também vai poder fazer uma leitura do tempo em que vivemos, lembrando-se das palavras que Deus nos disse através do Salomão: há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de dar gritos de alegria e tempo de prantear. Quem entende sua vida na perspectiva da eternidade, vai entender que o tempo que nós vivemos não é tempo de festa, não é tempo de pular de alegria, mas é tempo de choro, é tempo de autoanálise, é tempo de arrependimento, é tempo de olhar para a nossa realidade e então vê-la na perspectiva da eternidade. Mas quem tem a vida verdadeira em Jesus também vai lembrar que Deus tem tempo para todo o propósito, para tudo que acontece neste mundo. E com estas palavras eu quero conduzir a conclusão deste momento de reflexão. E eu quero dar destaque a 3 coisas que julgo importantes no momento em que nós vivemos e também relacionado com as atitudes e o tempo de Deus agir. Em primeiro lugar, devo reforçar de que Deus nunca chega tarde na vida dos seus filhos. Sabem por quê? Porque Deus está presente com eles todos os dias. Não tem como Deus chegar tarde na vida de seus filhos. Não tem como Deus chegar tarde para socorrer os seus, porque Ele está com os seus todos os dias, como Jesus garantiu: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se disso cada dia. Mas também quero destacar que o tempo que vivemos é tempo de vigilância. Quando Jesus falou sobre o tempo da sua volta para o dia do juízo final, Ele disse: vigiai, porque não sabeis o tempo, não sabeis o dia e a hora. É tempo exclusivo de Deus. Por isso, não sabemos quando Jesus vai voltar. Também não sabemos quando nós iremos partir. Portanto, a palavra é vigilância. E o que é vigiar? Vigiar, acima de tudo, é confiar em Jesus.
aquele que no tempo certo foi à cruz para nos salvar, que no tempo certo age em nossas vidas, de acordo com os seus propósitos, e no tempo certo nos receberá na glória. Mas uma última palavra. Jesus chegou na vida de Marta e Maria pessoalmente, fisicamente, e operou um grande milagre, ressuscitando o irmão, mas sobretudo dizendo a elas que ele é a vida e que quem nele crê nunca morrerá. Como é que Deus hoje chega na vida das pessoas? Sem dúvida, ele chega através da sua palavra, ele chega através do batismo, ele chega através da Santa Ceia. Mas também é importante dizer que Jesus chega na vida das pessoas com o seu socorro e com a sua salvação através de nossas palavras, através de nossas mãos e através de nossos gestos. Nesse tempo de isolamento, em que nós nos afastamos fisicamente das pessoas, precisamos descobrir meios de chegar perto uns dos outros. E Deus nos deixou ferramentas maravilhosas, como por exemplo o WhatsApp, onde nós podemos, até com imagem, falar uns com os outros. E eu lanço esse desafio nessa Semana Santa aqui para nossos irmãos e irmãs da comunidade Cristo, para que se aproximem dos irmãos através do telefone, através do WhatsApp, levando palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de força, de consolo e de esperança para o tempo em que vivemos. Vamos fazê-lo nesta semana? Fica aí o desafio para todos que estão me ouvindo nesse tempo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém.
irmãs e irmãos, tempo de vigilância também é tempo de oração. E entre as muitas necessidades que nós temos, nós também queremos incluir situações de enfermidade, de dor e de luto de irmãos e irmãs aqui da nossa comunidade Cristo. Primeiramente, lembrar que no último dia 21 de março, faleceu nosso irmão na fé, Paulo Erwin Elgert. O Paulo era filho de Daniel e Berta Elgert. Ele nasceu no dia 24 de janeiro de 1948, aqui em Porto Alegre. E, como disse, faleceu no dia 21 de março, alcançando a idade de 73 anos, 1 mês e 25 dias. O Paulo era casado com Gladys Terezinha Elgert. E este casamento foi abençoado com os filhos Paulo Roberto, Luciano e Carina, sendo que o Luciano e a Carina já precederam o pai na morte e na vida eterna. Pranteiam a sua morte a esposa Gladys, o filho Paulo Roberto, bem como irmãos, sobrinhos, familiares e irmãos na fé. Então também neste culto queremos dar graças a Deus pela vida e pela morte deste irmão. Também queremos incluir nas intercessões algumas situações, lembrar do nosso irmão Leandro Hanusch em sua grave enfermidade, lembrar da família Zucati que pede nossas orações, lembrar da irmã Tila Gross, lembrar da Elaine Bukiewicz, também enferma e hospitalizada, e lembrar do José de Melo, o irmão aqui de uma congregada nossa, que também está, o irmão da Jussara, que também está internado e passou por cirurgia na última sexta-feira. E vamos aqui também incluir todas as nossas necessidades, preocupações, alegrias e gratidão. Oremos. Ó Senhor, como poderias chegar tarde para nos socorrer se estás sempre conosco? Faze-nos entender isto, ó bom Deus, para que possamos viver em paz e com serenidade, mesmo neste momento tão difícil em nosso país e em nossa cidade. Senhor, por falar na nossa cidade, nós porto-alegrenses queremos agradecer pelo aniversário de nossa cidade, que foi lembrado na última sexta-feira. Durante 249 anos, teu olhar paternal repousou sobre esta cidade e sobre os seus moradores. A cada novo dia, tua misericórdia se renovou, o sol brilhou, a chuva caiu, o frio e o calor se alternaram, e a tua salvação foi anunciada, chamando as pessoas para perto de ti. Obrigado, Senhor, porque sempre foste socorro bem presente em todas as suas tribulações. Olhando para o passado com gratidão, renovamos nossa súplica. Tem compaixão de Porto Alegre e de todos os seus habitantes, especialmente neste momento doloroso que vivemos. Não somos merecedores da tua ajuda, porém apelamos para o teu grande amor e compaixão. Socorre Porto Alegre, livra Porto Alegre do mal, reina em Porto Alegre com tua palavra, abre os ouvidos e o coração dos porto-alegrenses para que acolham a tua palavra e vivam a vida plena e eterna que temos em Jesus. E faze de cada um de nós mensageiros da tua paz. Onde houver insegurança, que levemos segurança. Onde houver tristeza, que saibamos levar alegria. Onde estiver o luto, que saibamos levar o consolo. Onde já não há perspectivas, que saibamos levar esperança. E onde houver fome e falta de dinheiro, que saibamos compartilhar pelo menos o básico para uma vida digna.
Olha também pela nossa comunidade Cristo, que está estabelecida nesta cidade há quase 120 anos. Usa esta comunidade segundo os teus planos, os teus propósitos e no teu tempo. Que cada família e cada pessoa estejam sob teu olhar paternal. E tu, Senhor, que conheces e estás presente na vida de todos, socorre a cada um em suas necessidades. Aos enlutados dá o teu conforto e paz. Aos enfermos, mostra o teu poder e o teu socorro bem presente na tribulação. É isto que queremos pedir e agradecer neste dia. E tudo que ainda pesa em nossos corações, colocamos diante de Ti, dizendo a uma voz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos e amigas, que bom que mais uma vez estivemos juntos em comunhão, conectados através destes canais da mídia. Eu desejo que você tenha uma abençoada Semana Santa e que esta semana também seja para você uma semana de reflexão, uma semana de vigilância, uma semana de oração e de preparação. Que o bondoso Deus, que está presente e que nunca chega tarde, porque Ele sempre está conosco, que Ele esteja junto de você e de sua família em todos os dias. Que Ele dê paz e serenidade ao seu coração no tempo em que vivemos. Aqui para a nossa comunidade Cristo, eu lembro que nesta Semana Santa nós teremos algumas atividades, começando pela primeira reunião do Departamento de Servas na próxima terça-feira à tarde, pela ferramenta do Google Meet. Isso será amplamente informado para as servas, para essa primeira reunião. Também na quinta-feira teremos o estudo bíblico pelo Facebook, quinta-feira às 19h30. Na sexta-feira, a Sexta-feira Santa, teremos culto online aqui por estes canais, às 10h, mas também teremos um culto presencial às 10h aqui no templo. Se você quiser participar, deverá se inscrever. E para o domingo festivo da Páscoa, nós também teremos o culto online às 10h e também os cultos presenciais aqui no templo, às 8h30, às 10h e às 19h. Você que tem condições de participar de cultos presenciais, que aqui são celebrados dentro dos protocolos sanitários estabelecidos, então a ti eu convido para se inscrever e participar destes cultos festivos da ressurreição do Senhor Jesus. E agora convido a todos para acompanharem também a lição de hoje, a aulinha de hoje para as crianças. Então, de modo especial, pedimos às famílias que têm crianças em casa que as chamem para este momento, para que elas acompanhem a lição do dia e acompanhem a escola bíblica. Um grande abraço, abençoada semana, bom domingo a todos. Bom dia.
Oi, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu aqui vou dizer pra vocês que nessa pandemia eu ando louca pra fazer sabe o quê? Pra viajar. Pois é, tenho aqui uma maleta que eu gosto muito de viajar. E eu levo ela sempre pra onde eu vou. E por falar nisso, em época de pandemia também, vocês têm feito uma coisa assim com muita frequência que eu sei, que é lavar as mãos, né? Falar em pandemia, né? Tem que passar um álcool gel, né? Se higienizar bem, se cuidar. Pois é. E sabe que quando eu levo a minha mala para viagem, tem uma coisa que eu levo sempre junto comigo, que tá sempre junto comigo e eu vou usar hoje também para contar a historinha para vocês, que é a Bíblia. Sabia? Ela tá sempre comigo, tem que estar sempre com vocês também. Vocês têm lido a Bíblia na casa de vocês? E outra coisa que eu vou fazer para contar a história é usar um recurso muito antigo que eu usava lá na minha época de magistério, quando eu estava estudando para ser professora, que é um flanelógrafo. É isso aí, é aqui que eu vou contar a historinha para vocês hoje, tá bom? Ela se conta na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 1 a 31, que é Jesus perante Pilatos, tá bom? Bom, na aula passada, com a professora Marli, vocês já viram, né, que Jesus foi traído, que ele foi traído por Judas e foi preso, não é? Só que eles levaram Jesus até o sacerdote Caifás, mas ele não podia condenar Jesus à morte. Então, acabaram levando ele perante o governador Pôncio Pilatos. Olha só, foram levar Jesus até Pôncio Pilatos. Eles acusavam Jesus de causar confusão entre o povo, né? E de dizer que ele seria o rei. Pilatos interrogou Jesus, mas ele continuava calado. Ele sabia tudo o que tinha que passar, né? Ele sabia por todo o sofrimento que passaria para nos salvar dos nossos pecados. Pilatos não encontrou pecado nenhum em Jesus, nada que ele tivesse feito de errado. Pilatos, então, lembrou. Nessa época, está chegando a época da Páscoa. E a Páscoa daquela época era a libertação do povo do Egito, né? Então, naquela época, eles tinham o costume de libertar um prisioneiro. Ele pensou, quem sabe eles vão querer soltar Jesus então. E aí perguntou para o povo, que estava todo ali reunido, quem querem que eu solte? E o povo não escolheu Jesus. Escolheu que soltassem um prisioneiro, um bandido muito danado, chamado Barrabás. Barrabás, Barrabás, gritava o povo. Queremos que solte Barrabás. E foi isso que Pilatos teve que fazer. Soltou o Barrabás. Mas aí ele ficou pensando ainda, né, num jeito, o que eu vou fazer? Eu não conto o pecado, eu não quero ser culpado de matar esse homem injustamente. Então Pilatos pensou assim, vou mandar chicotear Jesus, dar uma surra nele para acalmar esse povo. E foi o que ele fez. Então os soldados levaram Jesus, chicotearam, maltrataram, lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, uma capa, né? Zombavam dele, né? Já que ele se dizia que era o rei. Quando Pilatos trouxe Jesus de novo até a frente do povo, todo chicoteado, todo maltratado, ele pensou, agora a multidão vai se acalmar. E que nada, vocês sabem de uma coisa? O povo, grudou aqui, o povo não quis saber, queria que crucificassem Jesus, que era a morte mais terrível daquela época. Pilatos, que não queria ter essa culpa sobre si, sabe o que ele fez? Ele lavou as suas mãos. É daí que vem essa expressão, lavar as minhas mãos. Ele mandou trazer água, lavou as suas mãos perante o povo, para dizer assim, simbolizar que ele não teria nada a ver com a morte daquele justo. Então, ele teve que fazer o que o povo estava pedindo, porque a confusão era muito grande. E o povo tomou a responsabilidade sobre si. E Jesus, então, foi levado para ser crucificado. Pois é, né, gente? Vocês devem estar se perguntando agora,
E por que Jesus sofreu calado? Por que ele não se defendeu daquelas acusações que estavam fazendo contra ele? Sabe por quê? Foi por amor. Jesus sabia do plano da salvação de Deus. Ele sabia para que tinha vindo ao mundo. Para morrer pelos nossos pecados. Né? E todos nós precisamos do amor de Deus. Todos nós precisamos desse perdão de Deus. Não é isso mesmo? Vamos fazer uma oração então em agradecimento? Senhor Jesus, obrigado por ter morrido em nosso lugar para que tivéssemos a salvação. Acompanhe-nos em todos os dias da nossa vida. Graças te damos por todo o teu amor. Em teu nome é que oramos. Amém. Bom, crianças, antes de encerrar nossa aulinha, eu tenho mais um recadinho para vocês. Eu tô aqui com esses meus coelhinhos que a minha madrinha fez, que eu amo muito, né? Nós estamos aqui pertinho da Páscoa, né? Lembrando sempre, né, da nossa Páscoa verdadeira cristã da ressurreição de Jesus, mas também lembrando essa nova vida que Jesus nos dá, né? Essa nova vida de salvação eterna. E pensando nisso, nós estamos aqui na igreja esse ano vamos fazer diferente, vamos fazer a nossa árvore de Páscoa, né? Eu já tô aqui decorando uns ovinhos, ó, tenho aqui uns com restinho de tecido, outros com tinta, olha que grandão esse aqui, tá vendo? Esse aqui é de pato. E tô guardando aqui, ó, os ovinhos, mais umas casquinhas aqui, bem limpinhas para decorar ainda. E vocês aí, já decoraram a sua? Ouve só esse recadinho. Mas agora, eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre um sinal de Páscoa que é utilizado por algumas pessoas, a árvore de Páscoa. Ela é assim, ó. Já ouviram falar? Já viram uma delas? Pois é, ela é bem diferente da árvore de Natal. A árvore de Páscoa é um galho seco, que representa todo o sofrimento, toda a dor, representa a morte de Jesus. Mas ela é enfeitada com ovos, ovos decorados, ovos que representam vida, que representam a nova vida em Jesus. E eu tenho um desafio para a nossa comunidade para este ano. Eu convido a todos que tiverem vontade que façam ovinhos decorados para que nós possamos montar a nossa árvore de Páscoa aqui na igreja. Cada família pode preparar aí na sua casa ovinhos de Páscoa vazios mesmo, não precisa encher com nada, mas decorem ele, pintem, usem a criatividade e façam isso até o dia do Domingo de Ramos, um domingo antes da Páscoa. E quando estiverem com os seus ovinhos prontos, decorados em casa, tragam aqui para a igreja. Nós vamos fazer uma árvore de Páscoa parecida com esta, bem bonita, para decorar a nossa igreja no domingo de Páscoa, ok? Vou esperar os ovinhos que vocês vão fazer. Espero que eles fiquem bem bonitos e que a gente possa fazer uma linda árvore de Páscoa para a comunidade de Cristo, ok? Aguardo então. Um abraço para todos vocês, se cuidem e até breve. Tchau, tchau!